Uh, yeah. Então não, vou começar. Beleza, pessoal, tudo certo? Começa aqui mais um Pode Educar. Hoje a gente traz o professor Olavo Machado, cientista social, pós-graduado em Ciências da Religião e sacerdote da Umbanda, para conversar com a gente aqui um pouco, falar um pouco sobre a sua experiência. Tudo certo, professor Olavo? Tudo em paz, graças a Deus. Posso começar com uma pergunta que não tava esperada, Olavo? Pode perguntar, nós estamos aqui para responder. Eu fiz uma pesquisa rápida. Umbanda significa arte de curar, é verdade isso? Exatamente. A palavra Umbanda vem da linguagem Yorubá, né? Yorubá, ela significa arte de curar, né? É a mesma linhagem do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então é aquela coisa, eu só sou alguma coisa porque eu tenho alguém que me ajudou a chegar onde eu estou, né? Eu só consigo conquistar alguma coisa porque tem gente que acredita em mim. A Umbanda segue essa mesma filosofia, né? Então, Ubuntu, eu sou porque nós somos. E Umbanda, que é a arte de curar. Entendi. Da hora, hein? Posso começar a sessão de perguntas, pessoal? E aí o Daniel vai... Bora, que daí você pergunta, daí ele responde e daí nós vai trocando ideia com base com o que ele responde. Base na pergunta, beleza? Então, vamos começar falando sobre a sua área de conhecimento, né? Você é cientista social, portanto, compõe também a área de ciências humanas. Eu queria saber, não é segredo que as ciências humanas, muito mais do que as exatas, elas vêm sofrendo repetidos e constantes ataques, sistemáticos e milimetricamente planejados por políticas de governo, no mínimo duvidosas. O que a gente quer saber é o seguinte, professor Olavo, qual é o papel do professor na reconstrução, ou melhor, construção desse cenário de valorização do professor, principalmente de humanas, e das próprias ciências humanas? O que você acha sobre isso, professor? Então, infelizmente, né, a gente está sofrendo um ataque já faz algum tempo, né, principalmente sociologia e filosofia. Acredito até que a sociologia esteja sendo muito mais perseguida do que a filosofia, né? A filosofia ainda é base para muitas teorias e utilizada também na matemática, principalmente quando fala de Pitágoras, de Tales. Então, acredito que seja um pouco mais demorado eles conseguirem dar um golpe final na filosofia. Mas a sociologia está praticamente entrando em extinção, né, se a gente for observar mais categoricamente. Infelizmente, é algo constante que a gente vê na sociedade. O sistema, os governantes, eles não querem que a nova geração pense, que a nova geração questione, que argumente. E a sociologia e a filosofia, elas trabalham dentro dessa área, né, do questionar, do argumentar, né? Só posso crer em alguma coisa se eu entendo ela. E eu só posso questionar alguma coisa se eu entendo ela, né? Então, qual que é a ideia do governo? A ideia do governo, infelizmente, não é transformar pessoas em graduados, em mestres ou doutores, né? Eles querem pessoas para serviço braçal, ao meu ver. Então, eles conseguem, através da eliminação dessas matérias, fazer com que as pessoas não se interessem por política, não se interessem pelo que está acontecendo na sociedade deles, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não precisa gostar de política, né? Nós não precisamos, em momento algum nós precisamos gostar de política. Mas o fato da gente não gostar de política não nos dá o direito de não entender ela, porque, infelizmente, é a política que faz o mundo girar. É a política que faz as coisas acontecerem no mundo. E a partir do momento que você não sabe como escolher o seu representante, ou você não sabe como cobrar esse representante, fica tudo muito mais fácil para quem está lá em cima. E a sociologia e a filosofia fazem com que essa nova geração comece a pensar nisso, né? Ah, mas por que eu não tenho transporte público gratuito, né? Porque transporte público já diz, público, que é do povo, mas mesmo assim a gente paga. Por que a gente não tem lombada aqui na rua da minha casa e lá no centro, lá tem
4, 5 lombadas na mesma rua, quer dizer, eles não querem perder o controle sobre essa massa que está crescendo e que vai trazer valores financeiros para eles no futuro através do trabalho braçal. Eu fico muito chateado porque a gente vê assim que as ciências humanas elas estão se baseando apenas no saber ler e escrever, mas não no interpretar. Isso é um problema seríssimo, porque assim diminuíram as aulas de filosofia, diminuíram as aulas de sociologia e aumentaram de português. Eu não sou contra, longe disso. Eu acho que as pessoas realmente precisam ler bastante, precisam escrever bastante. Gosto muito de escrever, inclusive. Falei esse tempo atrás para o Daniel que eu tenho a prática ainda de escrever no quadro, porque eu gosto, é uma coisa que me desestressa e que faz com que a gente trabalhe a cabeça do aluno duas vezes, porque ele tem que copiar e tem que ler o que ele está copiando. Mas eles investiram em mais aulas de português, mais aulas de matemática e diminuíram as aulas de humanas, né? Sociologia, filosofia, artes. A artes também está sendo muito prejudicada com isso tudo. E daí eu vejo o seguinte, né? Você está ensinando o pessoal a ler, está ensinando o pessoal a escrever, mas não está ensinando eles a argumentar, a questionar. O nosso maior problema com esse ataque direto às ciências sociais, à área de humanas, não é agora. Eu acho que agora nós não vamos ter problema com isso, sinceramente. Mas no futuro nós vamos ter um problema muito sério, porque nós vamos ter pessoas adultas que não sabem o que é política, não sabem o que é direito, não sabem o que é dever, e daí nós vamos ter um problema muito mais sério na sociedade, que vai ser a imaturidade e a falta de conhecimento sobre políticas públicas. O pessoal não sabe o que é políticas públicas, Aderano. Quando você fala assim, qual é a base da política? Eles não sabem te responder. E a base da política é o quê? Educação, saúde e segurança. Né? Então, infelizmente, eu acho um retrocesso na educação, diminuir essas aulas e principalmente o ataque que está sendo feito, né? Tipo, para que serve sociologia? Gente, por favor, para que serve a sociologia? A sociologia serve para você entender o indivíduo, entender o grupo que você está inserido, entender a sociedade que você vive, o país que você vive, o mundo que você vive. A filosofia, ela te ensina a pensar, argumentar, questionar, né? E aí, nós podemos até passar para a história mesmo, né? Para que serve a história? A história faz com que você tenha uma reflexão sobre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que você pode evitar que venha acontecer no futuro. E as pessoas, infelizmente, estão menosprezando essas áreas. E a gente vai ter um baque muito grande no futuro aí por conta da falta dessas disciplinas no nosso currículo. Aí, falando, eu notei algumas coisas que eu quero que a gente pode abordar aqui. Essa questão das ciências sociais, a questão da sociologia, a gente ouve muito o pessoal da direita, o pessoal, né, conservador, questionando muito essa ciência porque ela vai trazer, né, pensamentos marxistas, pensamentos de esquerda para dentro de sala de aula. Você, como professor de sociologia, né, isso, obviamente, quem estuda e vê sabe que não é só isso. Mas você percebe, consegue mostrar isso em sala de aula? Quando a gente aborda ali, por que se faz tanto essa relação entre a esquerda e a sociologia? Por que a gente associa essa ciência a essa ideologia, né, de esquerda marxista? Então, aí eu vou fazer uma crítica aos meus primos de disciplina, né? Infelizmente, nós temos muitos professores de sociologia que ficam batendo muito na mesma tecla. Eu acho isso muito errado. Né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar Marx. E, infelizmente, muitos professores de sociologia entram em sala de aula e ficam nisso, Marx. Né? Eu acho que a gente tem que abrir muito o leque, né? A gente precisa abrir o leque.
nós precisamos falar de Max Weber, Emile Durkheim, Adam Smith, principalmente esse pessoal da direita. Se eles entendessem mais sobre Adam Smith, eles não iam ficar fazendo tantas críticas débios, né? Tipo, sobre isso. E o pessoal não compreende Marx, né? O pessoal diz assim, Marx era um cara que não gostava de trabalhar, que não sei o quê. Isso é a visão do pessoal da direita, né? Quem disse que Marx não gostava de trabalhar, né? Ele foi proibido de trabalhar por causa das ideias dele. Ele precisava do Engels para poder publicar as coisas dele, porque o pessoal não queria assumir que estavam publicando artigos de Marx. Então, assim, se você for analisar, tem muitas teorias que foram escritas por outros filósofos, por outros sociólogos, por outros pensadores, que na verdade era de Marx, porque ele não podia publicar com o nome dele por conta dessa perseguição. Então ele vendia essas teorias para outros que não tinham, entre aspas, não tinham a mesma capacidade pensante dele de olhar o mundo de uma forma muito mais 360 graus, vamos dizer, né? E Marx nunca foi contra as pessoas trabalharem. O que ele sempre dizia é o seguinte: se eu sou trabalhador, eu produzo o produto, por que eu não posso ter esse produto? Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar com um salário de miséria, um salário baixo, produzir algo muito bom para alguém que tem dinheiro comprar. Ele fala, está errado isso. Se a força de trabalho é minha, nada mais justo que eu tenha condições de comprar esse produto também. Então, assim, as pessoas quando ensinam Marx, ou quando questionam Marx, são pessoas que não foram a fundo dentro das ideias dele, né? Marx nunca disse que as pessoas tinham que tomar as coisas dos outros. Nunca disse, você tem que ir lá, o cara tem muitos, tem que pegar. Não, ele fazia uma reflexão. Ele fala assim, se você tem uma condição de vida boa e o excedente não vai te fazer falta, nada mais justo do que você doe para quem não tem. Mas ele nunca disse, Daniel, você não tem casa, vá lá e invada o apartamento e tome conta. É assim que a direita pensa, infelizmente. Marx nunca disse assim, nós não precisamos trabalhar, o dinheiro vai cair no nosso colo. Bem pelo contrário, ele dizia que o trabalhador, ele produz, e ele produz muito, e não se beneficia nem um terço sobre aquilo que ele produz. Então, ele só queria, na verdade, mais reconhecimento, nem tanto para ele, para os trabalhadores, né? Pode falar, Daniel. É engraçado, né, isso, né, porque, né, vendo você falar, a gente entende por que em ciências sociais, né, principalmente na sociologia, as pessoas tentam tanto ensinar Marx, né, para ver se as pessoas saiam desse raso, igual você estava falando, né, a direita fica no raso, porque tem, né, sabemos por questões de manipulação de mídia, de controle de pensamento, controles sociais, né, da demonização da esquerda, e aí a gente tenta na escola ensinar para eles o que é realmente essa esquerda, para que mesmo que queira criticar, queira estudar, né, e criticar, seja uma crítica fundada, né, algo bem, né, estruturado, não algo leviano, igual falam, né. Exatamente. Dentro do que você está falando também, a gente vê, né, que a importância, né, duas importâncias, né, das ciências sociais, né, a questão da consciência política, né, igual você estava falando, e talvez não seja interessante para quem está no poder, né, que as pessoas tenham essa consciência política, e a consciência de classe, né, que é a consciência de pertencimento, né, é as ciências sociais, é a sociologia que vai fazer com que o aluno se sinta parte de algo, né, e se sinta também transformador desse algo. A gente percebe dentro dessas questões, assim, você em sala de aula, assim, trazendo para a sala de aula, a grade curricular, como está estruturado atualmente a sociologia, é possível a gente trabalhar essas ideias ou não? Ou é meio controlado como conseguir trabalhar dentro da sala de aula essas ideias? Veja só, depende muito. Eu digo assim que a gente tem que ter um certo cuidado de como vai ser trabalhado. Por quê?
justamente pela questão da falta de interpretação. Eu, quando estou em sala de aula, eu trabalho vários assuntos, inclusive assuntos polêmicos às vezes, mas eu trago para o dia a dia, né? Eu trago para o dia a dia, faço eles pensarem. Esses tempos atrás eu estava falando sobre Jesus Cristo, só para você entender. E daí eu peguei e fiz uma pergunta para eles. Falei assim, gente, vocês já pararam para pensar por que Jesus veio como homem e não como mulher? Ué, professor, como assim? Falei assim, fácil, vamos analisar. A sociedade daquela época era extremamente patriarcal, aonde o homem tinha voz, a mulher nunca teve. A mulher, na verdade, ela foi ter voz muitos anos depois, né? Muito tempo depois. Então, se Jesus Cristo tivesse vindo como mulher, ele teria morrido bem antes dos 33 anos. Bem antes, né? Então, eu trabalho trazendo coisas para o cotidiano deles, para que eles consigam entender, né? Então, não adianta você ir trabalhar. Eu sempre falo muito isso com outros professores de sociologia. Alguns concordam comigo, outros não concordam. Eu digo assim: vocês ficam muito no fundamentalismo. Vocês querem passar teoria, teoria, teoria. Teoria, sem você colocar no cotidiano, ela se torna chata. As pessoas não entendem e se torna chato. Então, assim, eu chego assim, às vezes eu pego aluno no terceiro ano do ensino médio e pergunto para eles: o que vocês aprenderam de sociologia? Cultura. Pô, mas só isso? Ah, eles falavam lá de Marx. Eu acho que Marx, daí tinha um outro lá que falava, eu acho que era Weber. Chegam a gaguejar para falar o nome. Daí você vai perguntar sobre filosofia. E aí, o que vocês aprenderam de filosofia até agora? Ah, a gente viu uns negócios aí sobre um tal de Platão e um outro lá, um tal de Aristóteles. Uma coisa. Então, assim, você vê que nós precisamos dar uma mexida na educação. Precisamos muitas vezes. Eu acredito que o maior problema que nós temos hoje nós temos muitos professores que ainda trabalham como se trabalhava lá nos anos 60, 70, onde se entrava na sala, o aluno ficava quieto e só escutava e não questionava. E eu sempre digo o seguinte para eles: façam perguntas, façam perguntas. Não existe pergunta besta, não existe pergunta boba. Besta e bobo é você que ficou com a dúvida. Então vamos parar e vamos pensar, né? Eles entram na sala e falam sobre Platão, e daí vão falando Platão, Platão, Platão. A única coisa que o aluno memoriza é Platão, mas ele não entende a ideologia do cara, porque você não trouxe ele para o dia a dia, não trouxe para os dias de hoje. Que nem quando eu trabalho política com eles, Daniel, eu sempre falo assim: veja que o mundo é movido à política. Que horas que você entra no colégio? 7h10. Que horas é a segunda aula? 8 horas. Vocês podem vir com qualquer roupa para o colégio? Não. Vocês sabem por que vocês não podem chegar depois do horário ou não podem vir vestido com outra roupa? É regra da escola, isso é política da escola. É política da escola. Você vai trabalhar numa empresa, essa empresa ela vai te dar um horário para você chegar, um horário para você descansar e um horário para você sair. Dependendo do que você vai trabalhar, você vai ter que usar um uniforme, você vai ter que usar um calçado especial, vai ter que usar um capacete. Isso é política da empresa, né? E daí eles começam, então é isso. Política, então, professor, é organização. É exatamente isso. Aí você vai trabalhar cultura. Eles também não sabem direito. Eles acham que cultura é o quê? É carnaval, é festa, é isso, aquilo, outro. Quando você começa a falar para eles que cultura é tudo aquilo que nós produzimos a partir do nosso pensamento, eles começam a questionar e argumentar. Professor, então se eu escrever um texto é cultura? É. Se eu produzir um vídeo é cultura? É. Se a gente produzir aqui um teatro é cultura? É. Putz, que bacana, então a gente pode produzir cultura. Eu falei assim: vocês produzem cultura a partir do momento que vocês nascem. Vocês, né? Então, assim,
E daí você vai trabalhando isso com eles. Eu acho, assim, sinceramente, nesse novo ensino médio que eles estão ensinando, existe o pensamento computacional, que eu acho até viável, porque nós estamos numa era tecnológica onde os alunos precisam realmente entender de informática e mexer com informática. Mas, por exemplo, tem o projeto de vida. Projeto de vida, nada contra, né? Eu acho que todos nós temos um projeto de vida, mas ele não tem uma base, não tem uma continuação. Você pega um livro de projeto de vida, e eu falo isso para vocês, porque eu trabalho numa biblioteca também, e como a minha cabeça ela é muito barulhenta, eu preciso estar ocupando ela o tempo todo. Então, eu já li um livro de projeto social, de projeto de vida, de cabo a rabo. E eu digo para vocês, aquilo ali serve para português, que é para interpretação de texto. Porque não tem nada ali que você consiga colocar. Seria muito mais viável você trabalhar sociologia como projeto de vida, porque daí o que você vai ensinar em sociologia como projeto de vida? Leis trabalhistas, terceirização, estatização, leis, vamos dizer assim, salário mínimo, como que surgiu o salário mínimo, como que as mulheres foram incluídas no mercado de trabalho, como que elas conquistaram isso, né? Eu acho que isso se enquadraria mais em projeto de vida, né? Até porque, assim, vamos supor assim, todos nós temos um projeto de vida. O Daniel não fez faculdade de História a esmo. Ah, estou aqui sem fazer nada, vou ali fazer uma faculdade de História. Né? Ninguém faz isso. Para você fazer isso, você tem que ter um projeto. Né? Qual que é o teu projeto como professor de História? É só ganhar salário? É só trabalhar 8 horas por dia? É só trabalhar 40 horas semanais? Eu digo para vocês que eu não fiz licenciatura simplesmente para ter um salário. Óbvio, o salário é maravilhoso, a gente consegue sobreviver e tudo mais. Mas eu fiz ciências sociais porque eu acreditava que eu podia ser o diferencial, que eu podia fazer algo diferente, que o aluno poderia se espelhar em mim e tentar ser uma pessoa melhor, e não a mesmice, né? Então, assim, estão tirando essas disciplinas que eu acho de suma importância e estão colocando outras que, por exemplo, né? O Adriano é professor de matemática. Acredito que ele vai concordar comigo ou não. Mas, assim, colocaram lá educação financeira. Putz, é legal a educação financeira? É, mas ela poderia ser aplicada dentro da aula de matemática. Não precisaria ter uma aula a mais para isso. Concordo, né? Sabe, Olavo? E não só isso, tá? Não só isso, que até um assunto que eu estava debatendo com o Daniel esses dias. O Paraná, no geral, está passando por essa renovação, né? Digamos assim, da estrutura, da matriz curricular do primeiro ano do novo ensino médio, né? E aí foi construída essa disciplina que o Olavo até estava dizendo, que é a disciplina de educação financeira. Então ele até tem, diferente do projeto de vida que não tem nenhuma bagagem científica, a educação financeira ainda tem uma bagagem científica, né, que é a matemática financeira e por aí vai. O que eles fizeram? Mudaram recentemente, porque para aqueles que não estão no Paraná, não sabem, mas o nosso planejamento ele é meio gerado a toque de caixa, né? Então, a gente recebeu agora o planejamento do segundo trimestre do novo ensino médio e em matemática, eu estou dizendo, é completamente matemática financeira. Então, tem uma disciplina chamada educação financeira e a minha matemática é matemática financeira. No primeiro ano, a gente ensinava e aprendia funções. Sabe? Funções, que você tem vários tipos de funções e as funções, elas basicamente descrevem fenômenos na natureza. Então, é toda uma construção científica e os caras estão reduzindo isso, sabe? Para empreendedorismo, coach e por aí vai, entendeu? E você consegue construir um panorama, assim, Olavo, do que vai acontecer com esses alunos, né? Quais serão os reflexos? Eu sei que historiadores e cientistas sociais odeiam essa coisa do si e do futuro, né? Mas de definir o que vai acontecer no futuro. Mas você consegue construir um panorama? Olha, eu tento pensar positivo, sabe, Adriano? Mas quando você breca o pensamento crítico e argumentativo da pessoa, você breca a evolução
psicopedagógica da pessoa. Então, vamos dizer assim, em vez de nós termos pessoas que vão estar criando robôs, que vão estar criando máquinas para auxiliar, não, nós vamos ter apenas técnicos ali, né? Então, quer dizer, o poder vai ficar centralizado nos velhos, porque os velhos tiveram essa experiência e eles estão ganhando dinheiro com isso. Só que eles vão morrer e nós não vamos ter quem substitua, porque estão acabando com o pensamento crítico e analítico. Quando você não ensina a pessoa a pensar, a argumentar, você breca ela pedagogicamente. Quer dizer, ela não consegue aprender outra coisa. Você condiciona ela a fazer uma coisa só. Eu vejo o futuro da nossa sociedade igual à teoria de... vocês já assistiram, com certeza, o Daniel já assistiu, Tempos Modernos? Sim. Que tem aquela esteira rolante, assim, ó, que o pessoal fica apertando o parafuso o tempo todo. Eu vejo isso. Nós vamos montar várias pessoas que não vão saber fazer o produto por inteiro, apenas fragmentado, porque ele foi condicionado a fazer só o fragmento. Ele não foi treinado e não deixaram ele evoluir para que ele consiga fazer o produto inteiro. E é louco como que parece que é uma inovação, mas na verdade é para fazer a manutenção do status quo, tá ligado? Exatamente. É dar aquela roupagem de uma renovação, de nossa, precisamos de um novo ensino médio, então vamos colocar uma sexta aula que é improdutiva e vamos tirar todo o embasamento científico e isso vai mudar alguma coisa. Não, quando na realidade é só essa manutenção da situação do paradigma. Isso é engraçado, né? Que a gente fala que tem que mudar a educação, 100% das pessoas concordam, né? Não tem nenhum aqui que não ache que que a nossa educação não é atrasada. Nossa escola, como estrutura, é atrasada, né? Ela é lá da modernidade. Nós superamos já esse momento. A partir do momento que você entra numa sala de aula, você tem que usar giz ainda? Quer dizer... Para mim, já desde o momento que você tem que entrar numa sala de aula, né? Que tem que ter 4 paredes, né? Que tem que ser um caixotão que você coloca um monte de gente dentro de um caixotão, né? Que todas as escolas é um caixote, né? Então, até a própria estrutura, né, da nossa escola, né? A predial, né? Não está seguindo nem a arquitetura. Até a arquitetura das escolas ficou ultrapassada. Então, todo mundo sabe, né? Mas eles vêm, né, com essa ideia de tecnologia, dizendo que está transformando a educação, mas é igual o Olavo, indo lá para o passado, estamos indo para o início do século XX, criando Infelizmente, só... o pessoal pensa na construção de escola como uma colmeia. Não sei se você já percebeu isso. Então, eles constroem a escola com várias colmeias, que são as salas de aula, né? E daí o centro se torna a direção. É muito estranho, realmente é muito estranho. É um caixotão, como você disse. Isso daí é a ideia do pessoal lá atrás, né? Dos 5 estrelas, que eles achavam que era melhor fazer assim, né? Posso falar uma coisinha, Daniel, rapidinho? Antes de ir para a próxima pergunta, só dando um recado aqui para quem está assistindo até agora, e com certeza vão estar, né? Com esse sorriso lindo que eu tenho. Aí... toda terça-feira vai ter vídeo completo. Então, toda terça-feira já está programado para ter vídeo completo. Assistam todos os vídeos aí. Vamos só mudar rapidinho de assunto, né? Para não deixar... Como a gente disse, para não ficar no mesmo assunto. Não querendo cortar o assunto aí, que está muito interessante. Como a gente disse, o Olavo é sacerdote de Umbanda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Olavo. A gente pode falar pai? Cara, na verdade, assim, popularmente o pessoal chama de pai, né? É a mesma coisa que o padre, né? O padre vem lá de patrística, né? Na época que o pessoal estava falando, organizando a Bíblia, né? Então, assim, quem que organizou a Bíblia? Foram os padres, né? E por que eram chamados de padres? Porque eram padres da igreja, eles eram os primeiros, né? Eles que estavam dando início àquela nova religião. Então, eles foram juntando vários textos ali e adaptando outros textos, né? É interessante falar sobre a patrística, porque o que acontece? Muitos textos que hoje é trabalhado dentro do cristianismo, eles eram de filósofos e estudiosos pagãos. E o que seriam os pagões na época, né? Os pagões eram pessoas que não eram batizadas na fé da Igreja Católica, que estava
crescendo, estava evoluindo, né? Então, ficou popularmente conhecido como padre, né? Padre, pai em espanhol, né? Pai da igreja. E daí a Umbanda, como ela é uma religião que ela nasceu de três raízes, né? Do catolicismo, do candomblecismo e do catolicismo, se adotou o nome de pai para não falar padre, né? Então o pessoal fala assim, pai de santo. Pai de santo é como se fosse assim, o pastor, o direcionador, né, de várias pessoas. Eu, popularmente, pessoalmente, eu não gosto muito que me chamem de pai de santo, porque é algo muito forte, né? Então, assim, dentro das minhas convicções religiosas, eu sempre falo para eles: o pai de santo de vocês é o seu quebra-pedra. Quem é o seu quebra-pedra? O seu quebra-pedra é o meu mentor, né? É ele que trabalha na minha coroa, no meu ori, como a gente fala na Umbanda. Então, assim, o pai de santo dos meus filhos de santo, entre aspas, para vocês entenderem, na verdade é o seu quebra-pedra. Eu sou apenas um sacerdote, ou melhor, né? Eu até gosto mais desta palavra. Eu sou um zelador espiritual. Eu estou ali para passar as mensagens que eu recebo do seu quebra-pedra para os filhos e para cuidar deles e direcionar eles, né? Então, assim, eu sou o responsável por sentar, conversar, orientar, ensinar. Mas o pai de santo deles, na verdade, é o mentor espiritual que influencia e habita o meu ori, né? O ori que a gente chama é a nossa cabeça, né? A nossa coroa. Mas não tenho problema que me chamem de pai de santo também, né? Eu fico um pouco encabulado às vezes, porque na minha casa eu tenho pessoas bem mais velhas do que eu, né? Eu tenho o seu João, por exemplo. O seu João tem quase 70 anos. E às vezes ele vem, pega na minha mão e beija na minha mão, bença, pai. Eu fico todo encabulado, porque eu acho muito forte isso. Aí eu falo sempre para eles, gente, vem me dar um abraço. Não precisa dessa, né? Mas você pegar alguns templos mais tradicionalistas, mais conservadores, eles ainda adotam isso daí, de você chegar, dar beijo na mão do pai de santo, da mãe de santo, depois dos capitães, né? É uma questão assim. Eu não tenho muito isso, né? Eu não ligo. Se a pessoa vir beijar minha mão, eu não vou tirar minha mão também assim, tipo, não vai beijar, né? Mas eu prefiro que chegue e me dê um abraço. Eu acho muito. Os mais novos eu até não ligo, mas as pessoas mais velhas eu me sinto encabulado, porque, né, eu que deveria fazer isso com eles. Porque dentro da Umbanda, Daniel e Adriano, dentro da Umbanda nós temos uma hierarquia espiritual, né? Então nós temos, como se fosse um triângulo para vocês entenderem. No alto do triângulo nós temos os pretos velhos, os caboclos e as crianças. Os pretos velhos não necessariamente eles são pretos, é só uma nomeação. Pretos velhos, velhos, vamos entender isso. Velhos, toda pessoa velha é uma biblioteca ambulante. São pessoas de muito conhecimento, de muito saber, né? Então, assim, eu tenho essa visão das pessoas mais velhas, que elas têm muito mais conhecimento do que eu, né? Que elas podem me ensinar muito mais coisa. Não que elas sejam mais estudadas do que eu, mas elas têm muito mais vivência de vida, muito mais experiência de vida. Daí nós temos os caboclos. Os caboclos é a força, né? A força, aquela coisa de quando você precisa de energia, traz a força. E daí nós temos as crianças. As crianças são muito importantes na Umbanda para a gente. Por quê? Porque todos nós temos uma criança interior. E a pessoa que não contribui com a sua criança interior, ela adoece. Ela fica velha antes do tempo. Então, assim, por isso que eu sempre digo para vocês, deem risada, brinquem bastante. Não deixe a criança dentro de vocês morrer. Porque se essa criança dentro de vocês morrer, acabou tudo para vocês. Acabou qualquer pensamento futurista, qualquer evolução pessoal, qualquer coisa do gênero. Então, nós temos que ter os três, né? A sabedoria, a experiência, a força de continuar e a inocência de uma criança.
e a felicidade de uma criança. Né? Então, é mais ou menos por aí. Mas nós podemos conversar mais sobre isso. O dia que vocês quiserem, nós conversamos mais sobre Umbanda. E a simbologia, além de muito bonita, tipo, tem muito significado, né? Posso só interromper um pouquinho? Agora falar. que entrar nessa questão da religiosidade, Estado e tudo mais, eu acho interessante a gente se colocar aqui, mostrar, né, para o pessoal que vai acompanhar os vídeos, né, a nossa diversidade, né? Então a gente mostrar para as pessoas, né, que essa ideia da religião, né, ela é diversa, ela é complexa e a relação do Estado com a religião também deve ser assim complexa. Então a gente se posicionar, mostrar aqui, né, obviamente o Olavo desde o começo sabemos que é Umbanda, eu e o Adriano também se posicionar dentro desse quadro para a gente ver que o olhar sobre a educação, a laicidade, a religiosidade, ela é composta por diversos prismas, né? Então, já que eu estou falando aqui, lembrar, né, pessoal, então, que eu sou ateu, né? Então, a minha concepção, né, é, entre aspas, vazia sobre o assunto religioso, né? Tenho muito interesse cultural, porém, né, os aspectos espirituais, né? Eu não é que eu critique ou julgue, né? Mas dentro da minha vida eu não sigo nada, né? Eu simplesmente existo e assim segue a vida, tá bom? Então, para quando a gente for debater, for falar sobre essas questões aqui dentro do pod, a gente entender que vão ser olhares com formações diferentes. E é sobre isso, né? Porque a pluralidade é o segredo. E aí, Olavo, antes de eu me posicionar nesse campo, só para retomar o que você tinha dito, como as palavras elas têm um significado, né? Porque na hora que o Olavo diz que ele gosta de ser zelador, de ser chamado de zelador, né? Isso é muito louco, né? Porque muita gente acha que zelador tá relacionado à limpeza, o que também não deve ser o problema, mas a palavra zelador vem de zelar, né? E zelar é justamente a arte do cuidar, né? É muito bonito isso. Eu gosto muito de me posicionar desta forma, né? Zelador, né? Por quê? Porque a gente zela pelo bem-estar das pessoas que estão ali e que nem eu sempre falo, né? A minha esposa também é sacerdotisa, né, de Umbanda, ela é mãe de santo também, e eu sempre falo para ela, nós temos que tomar muito cuidado, porque a fé ela é muito perigosa, né? As pessoas elas confiam em você muitas vezes cegamente, Adriano. E aí é onde está o maior problema da religião, porque quando as pessoas entram para uma religião, muitas vezes, e eu vejo isso na minha casa, e muitas vezes eu tenho que chegar nos filhos e dar peraí, tá demais, né? A vida não é só isso daqui, a vida acontece lá fora também. Você não pode ficar bitolado, você não pode estar fanático. Outra coisa que eu sempre saliento e falo muito isso em sala de aula, né? E vou fazer a pergunta para vocês. O Daniel, eu já sei a visão dele, mas eu vou fazer. Espero que ele me responda também e você me responda. Qual é a melhor religião que existe? Existe a melhor religião do mundo? Qual é a melhor religião do mundo? Então, vou explicar qual que é o meu posicionamento, aí eu dou a tua resposta. Beleza? Vou começar. Daniel, vai pensando em alguma coisa. Seguinte, eu cresci numa família cristã, né? Então, eu acho que como a maior parte de nós aqui, porque né, esse paradigma tem mudado aos poucos e tal. Mas eu tenho uma visão de espiritualidade totalmente diferente, que não tem a ver diretamente com isso, sabe? Eu gosto de pensar que todas as religiões, igual você, respondendo já a sua pergunta, eu gosto de pensar que as religiões, na verdade, são caminhos por uma mesma coisa, sabe? Como se fossem estradas para uma mesma coisa. É com a minha visão, novamente, né? Eu passei por momentos na vida assim que eu já me considerei ateu, por momentos que eu fui mais cristão, mas hoje eu tenho uma ideia assim, sabe, uma ideia mais ampla sobre esse assunto. Eu acho que a única frase que eu levo assim sobre esse assunto eu tenho em mente que existe mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como diria o Shakespeare, né? Eu acho que tem muita coisa para estudar ainda sobre isso. Mas diga, Daniel, diga. Bom, a melhor religião é a da pessoa, né?
Então, é aquela coisa, eu como ateu, como é que eu falo? A melhor é da pessoa, é o caminho que a pessoa se sente confortável para estar, para se desenvolver espiritualmente, é onde preenche algo que está fazendo falta para ela, é onde ela deve estar, né? Então, cada um vai ter sua própria religião perfeita para ela, né? Cara, e isso, né, é muito interessante porque são momentos, né? Então você falou, eu fui isso, fui aquilo, sou isso. Cara, a gente flui, né? A gente tá na vida fluindo, né? Então tudo é um estado do presente. E Né? complexo. Futuramente, por exemplo, posso estar lá num púlpito sendo pastor e falando do período que eu era ateu, você vai saber, né? As construções da nossa sociedade vai nos levando, né, a procurar determinados caminhos para satisfazer a nossa vivência aqui na Terra, né? Então, para mim, essa concepção de melhor religião é aquela que vai completar o indivíduo e fazer ela seguir um caminho melhor para ela. Né? Então, eu vou dizer para vocês o que eu acho. Falo isso para os alunos e falo isso para os meus filhos, né? Para as pessoas que frequentam a minha casa. Eu digo assim que todas as religiões são boas. Todas elas são boas. Todas as religiões são maravilhosas. O que estraga as religiões são as pessoas que estão dentro delas, sabe? E muitas vezes o que estraga esta pessoa dentro de uma determinada religião é o fanatismo. Quando aquilo se torna algo obsoleto, verdade absoluta para você, estragou tudo. Você não pode pensar como aquilo, isso aqui é uma verdade absoluta. Calma, vivencie, sinta ela, né? Se ela te faz bem, perfeito, né? Eu falo muito isso, muito isso em sala de aula, se vocês forem perguntar para os alunos. Qual é a melhor religião? Todas elas são boas. E daí entra no que o Daniel falou. Se você se sente bem dentro de uma igreja evangélica, frequente ela. Se você se sente bem dentro de uma igreja católica, frequente ela. Se você se sente bem dentro de um terreiro de umbanda, frequente ele. O importante é você estar se sentindo bem e fazendo bem. Porque eu falo muito isso, gente, e é real. O que estraga as religiões são as pessoas, não é ela. Porque a religião ela foi criada para ensinar a amar o próximo, né? A ajudar as pessoas, né? Amor, caridade e fraternidade. Então vamos pensar lá. Amor, amai-vos uns aos outros, né? Caridade, ajude sempre o seu irmão se for necessário. Se você puder ajudar, ajude, né? E fraternidade, entender que todos nós somos filhos de um mesmo planeta, de uma mesma energia maior, alguma coisa assim. Então todos nós somos irmãos, de certa forma. Até porque temos carne, osso e sangue, todos somos iguais, né? Como dizia os negros durante a guerra do Vietnã, né? Interessante, eu não posso sentar no banco de um ônibus no meu país. Eu não posso entrar num bar no meu país. Eu não posso ir numa lanchonete no meu país. Eu não posso. Mas quando é para sangrar pelo meu país, aí o meu país lembra que eu existo. Então, eu penso muito nisso em questão da religiosidade, né? Somos todos iguais perante uma força maior, seja como a gente chama ela, de Deus, de Zambi, de Jeová, de Tupã, enfim, a forma que a gente acha de chamar. Somos todos filhos desta mesma energia maior. E o que estraga é realmente as pessoas, né? Porque elas ficam tão bitoladas, tão fanáticas, que elas começam a dizer que a religião dela é melhor. E daí elas começam a excluir outras pessoas que não pensem como ela. Isso que é o problema. Isso é o maior problema que nós temos hoje. O ateísmo é uma estrada para a mesma coisa, você entende? Que é para o fim da vida, para o entendimento sobre como você vê o mundo, como você vê as coisas. Cada um é uma ideia diferente sobre a mesma coisa, né? Isso é muito... Eu penso o seguinte, que não existe ateu. Sabe por quê? Vamos entender o seguinte. O cara nasceu, certo? Ele nasceu e foi criado por uma pessoa. Então ele acredita que essa pessoa é capaz de fazer tudo pelo bem-estar dela. E a partir do momento que ela acredita em alguém, ela não pode dizer que ela é ateu. Ela pode não acreditar num Deus, uma força invisível para ela, mas com certeza ela acredita em alguém. Porque, assim, o Daniel, pelo que eu conheço, ele é casado, né?
E se ele não acreditasse no amor, ele não estava casado. Então, ele não é um ateu. Essa é a minha visão, óbvio, né? Isso, e eu duvido que o Daniel vai questionar agora, porque se ele questionar... Ele não tem saída, na verdade. A Acabamos careca dele vai ficar vermelha depois. Você me quebra, né? Não, mas isso daí você descreveu o ateísmo, né? A gente tá aí para acreditar nas pessoas, né? Acreditar nos nossos sentimentos, né? Eu acho que só que diferencia é que a gente, sei lá, mano, é aquilo que eu falo, a questão de se considerar ateu, né? Não sei se eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu não sinto esse vazio necessário de se completar com algo extraterreno, algo que venha depois, ou que venha, ou que vá, né? Porque talvez, né, eu acredito até que a questão do ateísmo, ele surge dentro das falhas das religiões, né? Então, por exemplo, fui criado dentro de uma família católica. Então, quem estuda sabe que você é católico e tem medo de morrer para o inferno. É simples. Eu não sei como alguém consegue explicar de outra forma, entendeu? Porque o amor ao próximo ficou longe. O amor ao próximo ficou longe. Entende? Você pensar na coletividade também está bem distante, porque dentro das transformações da nossa sociedade, você vê uma igreja, né, são pouquíssimas igrejas que vão acolher LGBT, são pouquíssimas igrejas que não são machistas, são pouquíssimas igrejas que não são racistas. Então, tudo que a igreja pressupõe, né, ela deixou de seguir, a única coisa que sobra é o medo de ir para o inferno, né? Daí, como eu não acredito ser inferno, então para mim não há necessidade de estar ali dentro. Mas eu acredito que o ateísmo ele vem muito, né, dentro desse desfalque que as religiões, né, vão causando dentro da vida da pessoa. Mas, na verdade, assim, muitas pessoas procuram a religiosidade, procuram uma igreja, enfim, porque elas necessitam, como indivíduo, socializar. Então, é onde elas encontram essa socialização. Então, eu acredito nas religiões, né? Eu gosto, eu sou cientista da religião, né? Estudo ela, estudo constantemente. E eu digo para vocês, né, que a religião é a melhor forma de você socializar no indivíduo. Por quê? Porque você busca essa pessoa e insere ela dentro de um grupo. Óbvio, né? Aquilo que o Daniel falou também, infelizmente nós temos aí um conservadorismo muito grande dentro de algumas placas, né? Vamos deixar isso claro, algumas placas, onde não aceitam determinadas pessoas. Eu lembro que uma vez uma menina foi num terreiro onde eu participava, e ela chegou lá toda receosa, toda assim, né? Mas, enfim, sentou lá, assistiu o culto, foi atendida pelos guias e depois ela começou a chorar. Ela teve uma crise de choro, começou a chorar. E aí a gente falou assim, agora, né? Daí nós perguntamos para a nossa mãe de santo na época, né? O que aconteceu com ela, né? O que nós vamos fazer? Ela falou assim, não, deixa ela chorar, porque ela precisa chorar. Deixa ela chorar, deixa ela quietinha ali. A hora que ela se acalmar, ela vai vir conversar com a gente. E a menina chorou lá, daqui a pouco ela levantou, veio e falou assim, olha, pela primeira vez eu estou me sentindo amada dentro de uma casa religiosa. Porque ela tinha tatuagem por tudo, né? Tinha tatuagem pelo rosto, tinha piercing e tal. E quando ela chegou lá, é uma coisa muito comum na Umbanda, as pessoas são curiosas na Umbanda. Nossa, que legal essa tatuagem, o que significa isso, o que significa aquilo? E ela se sentiu assim, putz, não estão me excluindo por conta das minhas tatuagens, eles estão, na verdade, curioso e querendo me atender e saber por que eu fiz isso, aquilo outro. E a menina continuou frequentando, ela não entrou para casa, né, supostamente, ela não entrou para casa, ela não fez parte da corrente mediúnica, mas ela ia com frequência, ela ia toda semana lá para tomar um passe e para se sentir bem. Aqui ela falou assim, quando eu venho aqui, eu sinto que algo que está pesado em mim, algo que está ruim em mim vai embora. Porque eu chego aqui, as pessoas vêm, me abraçam, me agradam, conversam comigo, perguntam como que eu estou, e isso faz parte da socialização. Ela parou de frequentar o terreiro porque ela foi morar na Inglaterra, ela está morando lá.
Mas até hoje ainda tenho contato com ela. Às vezes ela manda mensagem para mim no Messenger e fala assim: e aí, Olavo, tudo bom? Você podia fazer umas oração para mim? E eu falei assim: não, tranquilo. Porque a oração dentro da religiosidade, sabe, Daniel? A oração é um ato de amor. Quando eu faço uma oração para o Adriano, para o Daniel, é um ato de amor, de amizade, né? Então, quando eu penso positivo, né, e vamos entender que a oração não é você, propriamente, você sentar ali e ficar repetindo uma mesma coisa várias e várias vezes. É você sentar com um pensamento positivo e dizer assim: Senhor meu Deus, abençoa a vida do Adriano. Senhor meu Deus, acalma o coração do Daniel, né? Traz energia positiva para eles, traz uma iluminação para eles, que as coisas que eles estão planejando aconteça da melhor forma possível. Isso é uma oração, né? E isso é um ato de amizade, é um ato de amor, né? Então, é mais ou menos isso, né? Tipo, é isso que eu tento pregar para os meus filhos de corrente, né? Para os meus filhos da minha casa, né? Ó, façam desta forma, ajam desta forma, né? Porque eu penso muito na lei de Murphy, né? Tudo que você faz tende a voltar para você. Então, se você está fazendo bem, a probabilidade de você receber o bem é muito grande. Agora, se você está fazendo mal, a probabilidade também é muito grande que você receba o mal, né? Então, é mais ou menos por aí. Bora lá, Adriano, para as perguntinhas? Bora! Olá, eu tenho uma pergunta aqui, que é inclusive uma pergunta muito interessante sobre o contexto atual do Brasil, é que, sobretudo, o cristianismo tem tomado um espaço muito grande no Estado, né? Tanto que decisões muito importantes têm sido tomadas pela bancada evangélica, por exemplo. A pergunta é a seguinte: como que você vê esse processo de infiltração da religião cristã no Estado e se você consegue construir um panorama sobre os perigos da construção de um Estado religioso? Então, vamos parar e vamos pensar, né? É muito estranho quando as pessoas falam assim, religião cristã. Porque primeiro a gente tem que entender o que seria uma religião cristã. Religião cristã é aquela que acredita em Cristo. Então, até os anticristo acreditam em Cristo, porque senão eles não seriam anti. Vamos deixar isso bem claro, né? Então, assim, nós temos várias religiões que acreditam em Cristo. Então, todas elas são cristãs, né? O catolicismo é cristão, os protestantes são cristãos, a Umbanda é cristã, né? Porque ela acredita em Cristo. O candomblessista é cristão, porque ele também acredita em Cristo. Se você for ver os testemunhos de Jeová, eles também acreditam em Cristo, né? O islamismo acredita em Cristo. Por quê? Eles não acreditam em Cristo como Salvador, mas eles acreditam nele como profeta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala assim, religião cristã, porque defina o que é ser cristão, né? A definição de ser cristão é o quê? Acreditar em Cristo. Então, não necessariamente eu preciso ter uma bandeira para dizer que eu sou cristão, né? Eu acredito muito nas filosofias de Jesus, gosto muito, falo muito sobre Jesus, porque eu gosto muito da ideologia dele. E como eu comentei com vocês, Cristo hoje ele seria visto como um comunista, né? Mas como assim, Olavo? Você está louco chamando Jesus de comunista? Vamos lá, vamos explicar. Jesus Cristo era um cara que ele era contra o sistema. Ele não gostava do que estava acontecendo na época. Ele não gostava disso. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia onde ele chega na frente do templo e as pessoas estão comercializando. E ele pega um chicote e sai ripando todo mundo, né? Então, assim, ele dizia, aqui não é lugar para isso. E quem que se incomodou com Cristo? Quem se incomodou com Cristo foi os governantes da época. Por quê? Vamos parar e pensar. Vamos trazer para os dias atuais. Quando as pessoas começam a gostar muito de outra pessoa, essa pessoa em si, ela se torna um líder, ela se torna um representante. Se nós formos trazermos para os dias atuais, Jesus Cristo ganharia como vereador estourado. Ganharia como deputado federal, estadual, senador e até mesmo presidente ele poderia ser. Por quê? Porque muitas pessoas gostavam dele e acreditavam nele.
E isso era ruim para o sistema. Então as pessoas condenaram os governantes, principalmente os fariseus, que se sentiram prejudicados porque as pessoas pararam. Opa, mas espera aí, o que esses caras estão dizendo que é errado, que é não sei o quê, ou esse tal de Jesus, ele disse que não é. Ó, veja bem, ele falou isso, 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 isso. Veja, ele constrói uma ideologia onde as pessoas começam a seguir essa ideologia. Jesus Cristo era um filósofo. Vamos pensar nisso, ele era um filósofo. Ele era uma pessoa que ele pensava muito, né? Vamos esmiuçar o que é a palavra filosofia, né? Filosofia, né? Filo, amor, sofia, sabedoria, né? Amizade, conhecimento, amor ao saber. Né? Então, Jesus era um cara que ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era à frente do seu tempo. E muitas pessoas começaram a seguir ele. Muitas e muitas e muitas. Né? É só você pegar a Bíblia e começar a ler, ou até mesmo escutar qualquer padre ou pastor falando, eles vão dizer que onde Jesus estava, ele era rodeado por pessoas. E isso começou a incomodar os governantes, o sistema, né? E foi isso que causou a morte dele. Então, ele era visto pelo sistema da época como um arruaceiro, como uma pessoa que trazia críticas, que questionava, que argumentava contra o sistema. E Mas de qual que é o certa maior forma, problema? Olavo, mas de Oi? certa forma, só para te cortar rapidinho, ele não seria visto assim também hoje em dia? Você Com acha? certeza, por isso que eu digo para você que hoje ele seria chamado, principalmente pelo pessoal da direita, ele ia ser chamado de comunista. Porque eu tenho certeza, isso eu digo para vocês, eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele seria contra muitas coisas que são pregadas dentro das igrejas, sabe? Principalmente essa questão comercial que é extravagante, chega a ser uma coisa louca. Hoje em dia você não consegue assistir um canal aberto na televisão sem você ver um culto, né? E isso você só consegue com dinheiro, com muito dinheiro, não é uma coisa barata. Não é uma coisa barata. Para você ter uma estrutura hoje, para você tocar um centro, um centro de umbanda, um centro seja qual seja o fundamentalismo que esteja sendo pregado, você precisa ter dinheiro. E não é fácil. E você vê assim que são construções faraônicas. São coisas muito grandes. E Jesus era uma pessoa simples. Jesus era aquele cara que andava de chinelão de dedo, né, com roupas sujas, que dividia o pão que ele tinha, que ele dividia o vinho que ele tinha. Então ele seria um comunista hoje, sabe? Com todo respeito, né? Com todo respeito, ele seria um comunista e com certeza ele estaria sendo achincalhado, ele estaria sendo perseguido pelas pessoas hoje que acham que estão certas dentro desse conservadorismo cultural e iam dizer que ele estava errado. Então, assim, nós não temos uma religião cristã entrando nas escolas hoje. Nós não temos. O que nós temos é a religião evangélica entrando nas escolas hoje. Só Então, para entender, assim, Olavo, para ver se é o que eu estou pensando, se é essa linha que você está seguindo. Você está me dizendo assim, claro, Cristo como um personagem histórico que viveu e que, como você disse, foi visto de uma forma mais marginalizada naquela época e poderia ser visto hoje em dia. com Ele certeza tinha, seria visto. ele tinha uma ideologia de acolhimento, amor e tal. Então o que você está querendo dizer é que o evangélico que a gente tem hoje, a igreja católica também, elas estão meio que deturpando exatamente isso. Então é como se você estivesse dividindo dois grupos, os cristãos que a gente conhece hoje, que são uma comunidade que não necessariamente utiliza os preceitos de Cristo, e um cristianismo mais voltado no sentido assim do comportamento e da ideologia dele. Por que eu estou te perguntando isso? Porque o cristianismo entra na sala de aula, né, na minha concepção. Só que
não os preceitos de Cristo. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Veja só, hoje nós temos dois tipos de cristão. O cristão comercial e o cristão que segue a ideologia de Cristo. Qual é a ideologia de Cristo? Amai-vos uns aos outros, né? Contribua com a sociedade que você está inserido. Ajude o teu irmão, contribua com o teu irmão, divida o pão com o teu irmão. Se você pode ajudar, por que não ajudar? Porque Cristo era assim, ele era uma pessoa simples, né? Ele ia de canto a canto a pé, quer dizer, ele não andava a cavalo, ele não andava de carroça, ele não andava de nada, ele andava a pé, né? O famoso pé 2, como a piazada fala. Ele era uma pessoa simples, e tudo que ele tinha, ele dividia com as pessoas. Então, hoje nós temos dois cristãos. Nós temos o cristão que segue a ideologia de Cristo, que é amar as pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para você. O padre Júlio Lancelotti é uma pessoa que é um cristão. Se você for ver as ações dele, são ações cristãs. Era aquilo que Jesus pregava, né? Nós temos outro pastor, como é que é o nome dele? Me fugiu o nome dele. Muito engraçado ele, inclusive. Duarte. Eu não vou lembrar o nome dele. Me desculpem, eu não vou lembrar o nome dele. Mas é um cara, assim, que tem uma visão muito cristã, né? Ele fala muito sobre relacionamento. Ele conversa muito com os jovens sobre isso. Então, são pessoas muito boas. E como eu falei para vocês no início, o que estraga as religiões não é a religião em si, são as pessoas que estão dentro. Então, nós temos muitas pessoas boas dentro trabalhando, mas infelizmente nós temos essa divisão. Nós temos o cristão que segue a filosofia de Cristo, que trabalha como Cristo disse que era para ser trabalhado, e nós temos aquele cristão que trabalha para o comércio, que ele trabalha com o intuito de angariar votos, para angariar dinheiro, né? Então, assim, a pessoa que está dentro da igreja ali, ele não é uma pessoa, ele não é o Adriano, ele é um número, e principalmente uma cédula de valor, né? A partir do momento, infelizmente, é assim que acontece. A partir do momento que o Adriano não tem mais como contribuir financeiramente, e de certa forma ele é excluído, ele é colocado para fora. Nas escolas hoje, eu digo para você que não é que os diretores estejam colocando a religião para dentro das escolas. A questão é que nós temos um crescente muito grande da religião evangélica no país, principalmente por conta de todo o nosso cenário político que nós temos hoje, né? Então, essas religiões evangélicas, elas estão entrando nas escolas, não somente com a permissão dos diretores, mas sim do governo federal também, e traz essa questão do conservadorismo. E na visão desse povo, o conservadorismo está ligado à Bíblia, que é totalmente o contrário. O conservadorismo ele tá ligado a uma ideologia e não a uma religião. As pessoas estão confundindo, e esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema. E elas estão entrando cada vez mais. E as religiões de cunho afro, elas estão sendo colocadas para fora. Por quê? Porque, infelizmente, os evangélicos, em particular, com todo respeito às pessoas evangélicas, né? Eu trabalho muito isso com os meus filhos e com meus alunos também. Eu tenho muito respeito por todas as religiões, mas, infelizmente, nós temos um grande grupo de pessoas evangélicas que demonizam as religiões de cunho africano. Elas falam assim, vocês estão cultuando o diabo, vocês cultuam o que é mal, vocês fazem o mal. Aí eu pergunto, você já foi lá no meu centro espírita para ver como que a gente trabalha? Você já tentou pegar um livro sobre Umbanda para ler? Você já tentou pegar um livro sobre candomblecismo para você ler? Antes de você falar uma barbaridade dessa, uma besteira dessa? Eu falei assim, mas como é que você... Eu falei assim, cara, eu falo da tua religião porque eu estudei a tua religião. E por isso que eu falei para vocês lá, e volto a dizer, todas as religiões são boas. O que estraga são as pessoas que estão dentro delas. Então, assim, nós temos várias pessoas evangélicas que elas demonizam a Umbanda, o candomblecismo, e por conta disso, as pessoas
que têm preguiça, muitas vezes, de estudar, acabam acreditando no que esse povo fala. E daí, assim, ah, não, se vai ter isso na escola, então meu filho não vai para a escola hoje. Mas se você falar que tem um culto na escola, eles vão. Se você falar que um pastor vai falar uma fala, eles vão. Se você falar que vai um padre dar uma bênção para eles lá, eles vão. Se você falar que vai um pai de santo na escola, ah, meu Deus do céu, cara, eles vão trazer os demônios aqui para trabalhar com as crianças. Cara, pare e pense, você acha que você precisa levar um pai de santo para a escola para trabalhar com demônios, cara? Pelo amor de Deus, tem aluno ali que olha, o exorcismo de Emily Rose passa longe da criatura. Então, assim, você não precisa levar uma pessoa Ele vê religiosa lá tudo lá. e fazer o cara virar o pescoço pro lado, cara. Ele já vem de casa desse jeito. Então, assim, é umas ideias muito absurdas, entendeu? Eu acho, assim, que isso vai prejudicar no futuro, porque nós vamos ter inúmeros alunos que não vão se sentir assistidos pela escola por conta de não respeitarem a religiosidade dele. Não, e assim, Olavo, é exatamente até uma pergunta que tá aqui. Na verdade, eu quero até ouvir do Daniel também sobre isso. Que a gente tem ensino religioso. Não, mas só para voltar uma coisinha que até você estava dizendo. Mas existe uma preocupação, você até estava finalizando que existe uma preocupação sua sobre como isso vai ser representado no futuro, porque o que a gente vê são as religiões, principalmente as igrejas evangélicas, né, que de certa forma, entra naquele caso anterior, eles usam os fiéis como capital político, né? A votação é feita de acordo com a indicação do pastor até hoje, gente. Sim. Olha, na escola que nós trabalhamos hoje, nós tivemos um problema com uma aluna que resolveu sair do colégio. Você sabe por quê? Porque a professora de arte estava trabalhando o renascentismo. Então, assim, realmente ele é preocupante. Porque, assim, a partir do momento que você tem que cuidar com o que você está lecionando, sendo que artes, ela está aí, né? Ela é algo livre, né? E quando você tenta passar um trabalho para um aluno e ele diz para você que ele não vai fazer porque isso fere a religiosidade dele, você começa a ver que essa pessoa está sendo doutrinada de uma maneira errada. Ela não está sendo doutrinada para respeitar a diversidade e para aceitar a diversidade. Ela está sendo doutrinada para dizer assim: eu sigo uma verdade e essa verdade é absoluta. Tudo que vocês tentarem me ensinar é errado. Complicado, né? E a gente vê, igual a gente fez um vídeo sobre o homeschooling, né? Que eu até expliquei lá que se você pesquisar no YouTube, quem está tomando conta do homeschooling são as igrejas evangélicas, né? São os evangélicos que estão querendo tirar o aluno de dentro desse ambiente escolar, aonde você enfrenta o olhar da diversidade, aonde você acaba, mesmo com todos esses problemas que a gente vê, né, da entrada da religiosidade dentro da escola, e da religiosidade falando aqui da questão evangélica, né, eles, mesmo tendo essa entrada, eles não conseguem controlar tudo, porque obviamente que eles não controlam o professor, então o professor vai trabalhar de acordo com o conteúdo, né? E eles percebendo isso, eles estão apoiando essa visão do homeschooling justamente para tirar o aluno da escola, para manter ele perfeitamente dentro desse quadrado, né, que já pré-estabelecido, né? Não, eu chamo isso de cavalo de carroça. Certo, Então, o perigo, né, que a gente tem, né, dentro dessa ideia da religião dentro do Estado é isso, né? Ele se perpetuar da forma que está e fechar os olhos para a verdade, né, que tem a nossa sociedade. Eu chamo isso de cavalo de carroça, porque o cavalo ele está ali amarrado numa carroça com venda do lado, os caras colocam um monte de peso na carroça e ele leva para um lado, para o outro, ele nem sabe o que ele está carregando. Quando você coloca vendas nas pessoas e não deixa ela olhar de uma forma muito ampla, de 360 graus, você está doutrinando ela, você está fazendo com que ela pense apenas naquilo que você acredita. E isso é errado. Né? Tem que ter uma diversidade, tem que ter o questionamento. Porque a partir do momento que eu começar a me questionar, tem alguma coisa errada. Né?
Na visão deles é tipo assim, você não pode se questionar, eu tenho que me questionar. Como que eu vou ser um bom professor se eu não fizer uma análise crítica da minha aula? Putz, eu acho que hoje a minha aula foi boa. Putz, eu acho que hoje a minha aula deixou a desejar. Eu acho que eu não consegui. Se eu não for crítico, se eu não for questionador da minha pessoa, cara, acabou. E o que eles querem é que as E a gente pessoas... percebe que tem muito professor que segue assim, né? Você vê que tem muito professor que segue desse jeito, né? Professor que usa, agora vai vir as perguntas sobre a ideia do ensino religioso que usam para catequizar, professores que vão, né, toda hora tá falando de Deus, que acham que Deus vai salvar o aluno, sem entender o contexto daquele aluno, né? Então, Exatamente, ignorando a todas realidade do as aluno, outras né? possibilidades, né? Se o aluno for ateu, se o aluno for de Umbanda, se o aluno for candomblé, se ele for karmicista, se ele for qualquer outra budista, qualquer outra coisa, né? Os próprios contextos escolar, os próprios professores, né, são formados. A gente tem muita formação ainda dos anos 80, dos anos 90, que eles seguem essa Nessa tendência. E aí leva para outros problemas, né? Com a questão de LGBTs, questão racista, assim, que a gente vê, tem igrejas, né, evangélicas são extremamente racistas, né? Usam a população negra como mão de obra dentro das células, mas não vou entrar nisso assim, porque já é muito complexo, mas a gente vê, né, esses Eu vou te problemas. falar um negócio, então, para você pensar bem, né, em relação à Umbanda e ao candomblecismo. A Umbanda e o candomblecismo são as duas religiões que aceitam o casamento homoafetivo. Por quê? Porque a Umbanda, tanto a Umbanda quanto o candomblecismo, eles acreditam no amor espiritual, no amor transcendente ao material. Então, assim, nós não acreditamos, é óbvio, né? Existe a atração física, né? A atração fisiológica e tudo, mas a gente acredita no encontro de almas gêmeas. E muitas vezes essas almas gêmeas, elas vão ser do mesmo sexo, né? Por isso que é permitido o casamento LGBT dentro dos terreiros de Umbanda. Eu mesmo, né, até hoje, ninguém me procurou para fazer um casamento LGBT. Mas se me procurar, eu vou fazer com todo o carinho e da forma mais respeitosa possível para que as pessoas se sintam confortáveis. Então, eu queria fazer uma Tem pergunta um sobre... casal amigo meu que é homo, quando eles for casar, eu vou falar para falar com vocês. Vai lá, vai lá. Que legal isso, né? Sobre ensino religioso. Na verdade, esse é o problema do podcast, porque eu tenho vontade de perguntar um monte de coisa, tenho vontade de falar um monte de coisa e acabo não falando. Por exemplo, eu queria ouvir do Daniel se ele também sente esse perigo na construção de um Estado religioso, sabe? Qual era a opinião dele sobre isso. Mas ele não... Você vai querer responder agora, Daniel, ou eu sigo com as perguntas? Sim. Sim o quê? Sigo com as perguntas ou vai querer responder? Não, qual a pergunta? Responda agora. Vamos responder. Não, a pergunta é, e você? Você percebe esse perigo da construção de um Estado religioso? Como você vê esse panorama? Claro que tem, né? Isso daí é extremamente perigoso, essa tensão religiosa. Isso que a gente está vendo, o problema, né, de como está se colocando, primeiro que a instituição pública não deveria a gente nem deveria estar falando sobre isso, devia ser algo extremamente superado, né, no século XXI, não deveria ter religião dentro do Estado, não deveria ter religião dentro da escola. E além de tudo isso, é uma religião agressiva, né? Acho que a ideia da intolerância que essa religião prega, de todo esse transtorno, né? De cercear as liberdades individuais dos indivíduos, por isso que a gente está falando a questão LGBT, principalmente, né? Eu acho que é dentro da dinâmica social nossa, que a gente convive dentro dos alunos. Quantos alunos a gente conhece que são homos, que pertencem à comunidade LGBT e eles ficam refém, né? Às vezes a gente vê o aluno sendo verdadeiro ali em alguns momentos na escola com que ele se sente confortável, mas em casa não é, né? Tem um aluno que ele é homo, o pai dele é religioso e o pai dele faz ele se comportar de uma forma masculina porque o pai dele, como líder religioso, não pode ter um filho homo. Então,
daí na escola ele se permite ser homo e se relaxar, né? Então, cada vez quando esse estado religioso, né, entra dentro da escola, ele vai trazendo mais trauma, porque ele vai cercear ainda o único espacinho que essa pessoa se sentia confortável, né, para viver a sua vida, né? Então, realmente, é muito perigoso a gente ter, a gente tem que lutar para tentar, né, desconstruir. Se a gente não consegue desconstruir pela forma de excluir, para mim seria a forma de excluir, falar não se fala mais nisso, sai daqui pastor, chute na bunda, sai daqui padre, chute na bunda, não é teu lugar aqui na escola, mas a gente tentar trazer as diversidades religiosas. Então, o que a gente conhecer traz Umbanda, traz espírita, traz candomblé, traz indígena, traz quem puder vir para a gente fazer uma pluralidade, pelo menos, e para deixar desconfortável mesmo, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que fazer essas coisas para confortar a minoria. Não, a gente tem que trazer e deixar desconfortável as outras, porque dessa forma a gente vai fazer eles virem para a escola também. Então, o pai que vai ver o Umbanda lá, eu sou evangélico, não gosto de Umbanda, ele vai ter que ir na escola para conversar com a gente sobre isso. E aí a gente vai ter um debate sobre a laicidade, a gente vai ter um debate sobre a religião. Então, às vezes, não é, a gente tem que confrontar e ser afrontoso para a gente tentar desconstruir, né, esse monopólio que eles se apoderaram. Então, é muito perigoso e é uma luta que a gente tem que enfrentar, né? A gente não pode baixar a cabeça e temos que se rebeldando com essas coisas. E isso entra. Esse seria um bom espaço, por exemplo, para o ensino religioso, né? Esse espaço de exploração do que é plural, né? Seria um excelente espaço para isso, né? Só que eu até tenho uma história para contar de uma professora que eu conheci e que o aluno falou que era ateu na sala. Gente do céu, ela botou o aluno para fora. Porque não consegue entender o que é ateu. E daí ela começou, não, mas você acredita no diabo, e botou ele para fora. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você não acredita no diabo também, né? Você não acredita em nada, né? Exatamente, mas ela não viu assim. Ela falou, você é ateu? Pronto. Entendeu? Agora pra fora da sala e você acredita no diabo. Vaza, vaza. Vaza, exatamente. Então eu queria perguntar pra você, Olavo. Claro, a gente sabe que existe ensino religioso. Queremos saber a opinião sua sobre o que você acha dessa disciplina, tá? E também queremos saber se você considera que ela é bem utilizada para a formação de um indivíduo tolerante à diversidade religiosa. Então, eu vejo assim que muitos professores de ensino religioso, eles ficam atrelados ao cristianismo, né? Ao cristianismo, vamos colocar bandeiras aí, né? O catolicismo e a religião protestante, que nem eu falei para vocês, né? Cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Então, se você for ver, existem inúmeras religiões que acreditam em Cristo também. Muitas delas não acreditam nele como Salvador, mas acreditam nele. Eu acho, assim, que é interessante ter um ensino religioso, não da forma que está sendo aplicado. Eu, quando eu dou aula de ensino religioso, eu não falo sobre Umbanda, eu não falo sobre o catolicismo, eu falo sobre todas as religiões, e sempre de uma forma positiva. Como assim? Olha, budismo trabalha isso, 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 isso. Islamismo trabalha isso, 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 isso. Eu trabalho todas as religiões. Eu acredito, e acredito fielmente nisso, que nós só vamos conseguir acabar com a intolerância, com o preconceito, com a exclusão social através da educação. Então, quando você ensina a pessoa a respeitar a diversidade, a tendência é que a sociedade melhore. Então, eu acho necessário o ensino religioso nas escolas, mas não da forma que está sendo aplicado. Eu acho que deveria ser aplicado de uma forma assim. Olha, vocês vão entender o que é esta religião, o que essa religião prega, né? E daí é aquela coisa, você constrói uma pessoa crítica, observadora, e que vai criar a sua própria opinião sobre religião. Quando você ensina a pessoa o que é a religião e sobre o que aquela religião é, você faz com que ela tenha a personalidade que ela escolha, qual que seria o melhor para ela. Veja só, eu nasci numa família católica apostólica romana. A minha mãe
viveu a vida toda como católica, né? Apesar de frequentar muitas vezes centro espírita e tal, né? E a gente cresceu na religião católica, mas eu não me sentia bem lá, e eu encontrei Deus na Umbanda. O meu filho, quando ele nasceu, nós tivemos uma pressão da família. Ah, tem que batizar ele, tem que batizar ele. E daí veio até aquela história, né? Ah, tem que batizar, porque quem não é batizado, qual é o risco do lobisomem vir e comer na lua cheia, né? Tem algumas mitologias assim. E daí, assim, eu e a minha mulher, a gente prega sempre muito pelo respeito e pelo bem-estar. De tanto a minha sogra cobrar, a gente convidou, né, a minha irmã e meu ex-cunhado na época para batizar meu filho na igreja católica. Meu filho foi batizado na igreja católica, acalmou o meu pai, acalmou minha sogra, acalmou minha mãe, né? Minha mãe já era falecida, mas ela também acreditava muito nessa questão do batismo. Acalmamos eles. E o meu filho foi crescendo. Aí chegou um determinado momento que a minha sogra chegou para minha mulher e falou assim: tá na época do Otávio fazer catequese. Vocês vão colocar ele na catequese? Aí eu peguei e falei assim: é o seguinte, dona Clemência, o Otávio está sendo criado e ensinado a respeitar todas as religiões. Eu não vou colocar ele na catequese. Eu vou colocar ele na catequese se ele quiser. Se ele quiser, eu vou colocar. Vou levar, vou buscar, vou na missa se for preciso, vou na primeira comunhão, vou fazer conforme o que ele acredita que seja bom para ele. Mas isso é uma escolha dele. Aí a gente chegou para o Otávio e falamos assim: Otávio, o negócio é o seguinte, você quer fazer catequese? O que é catequese? Ah, eles vão falar sobre Jesus Cristo, sobre isso, mas isso vocês já falam comigo em casa. Não, mas veja só, né? É uma construção e tal. Ah, pai, mas isso vocês já falam comigo em casa. Óbvio, né? Eu, sacerdote, minha mulher, sacerdotisa. A gente sempre está falando sobre religião, né? Chega a ser até um papo rotineiro. E ele está ali sempre escutando. Daí ele falou assim: por que vocês nunca me levaram no terreiro? Porque até então nós nunca tínhamos levado ele. Nós deixávamos ele na minha sogra, a gente deixava ele na casa da minha irmã. Muitas vezes ele ia para a missa com a minha sogra, às vezes ele ia na missa com a minha irmã. Por que vocês nunca me levaram no terreiro? E eu respondi ele desta forma: porque você nunca pediu para ir. Mas e se eu quiser ir? Ah, se você quiser ir, o pai leva você, tranquilo, não esquenta a cabeça. Lógico que o meu coração, né? Ah, né? Putz, é aquela coisa, né? Teu filho vai torcer pelo teu time e você fica feliz. Mas a gente não pressionou ele. E quando chegou lá, ele viu o pessoal tocando os atabaques, né? Tocando os atabaques. E ele falou assim para mim: pai, gostei. Mas o que você gostou? Ah, gostei da parte aí dos rituais e tal, mas o que mais me chamou a atenção foi os instrumentos. E hoje eu digo para vocês, meu filho tem 12 anos de idade e ele é um instrumentista formidável. Ele toca tabaque, ele toca gogô, toca reco-reco, toca berimbau, toca pandeiro. Ele aprendeu a tocar inúmeros instrumentos, né? E sem a gente forçar. E esses tempos atrás eu cheguei na casa da minha sogra e os dois estavam conversando sobre religião. E eu achei muito legal e não interferi, fiquei sentado lá quietinho assistindo televisão, né? Lógico que eu estava prestando atenção na conversa deles, mas fingindo que eu estava assistindo televisão. E a minha sogra perguntando para ele: como que é tal coisa lá no terreiro? E ele explicando: é assim, é assim, é assim. Daí ela fazendo associações. Pois é, Otávio, lá na igreja também é assim. E daí ela pegou e fez uma pergunta para ele: se a avó te convidar para ir na missa, você vai com a avó? Vou, avó. Vou, com certeza eu vou. Mas você vai mesmo? Eu vou. Eu vou com a senhora. E daí ele perguntou para ela: e se eu convidar a senhora para ir no terreiro? Daí ela falou assim: pois olha, eu acho que no momento eu não iria. Mas conversando. Veja,
uma senhora, né, de 60 e poucos anos, e um menino de 12 anos conversando. Eu achei muito legal a conversa deles. Ela falou assim, no momento eu não iria, porque eu ainda tenho alguns bloqueios. Mas conversando com você hoje, eu comecei a ter outra visão. E eu digo para você, usando o meu filho de exemplo, o meu filho ele tem aula sobre religião todos os dias. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo ele conversando com as pessoas desta forma, porque eu falo assim, putz, deu certo o que eu ensinei para ele. Porque em momento algum ele questionou a religião dela ou se negou a ir na religião dela. Ele foi conversando com ela o tempo todo, explicando sobre a religiosidade dele, respeitando a religiosidade dela. E quando ela convidou ele, ele falou assim: eu vou. Ela não aceitou, mas ele aceitou. E o mais legal foi o findar da conversa. Ela falou assim: a partir de hoje eu vou começar a ter uma outra visão sobre a tua religião. Olha só que legal. Eu acho que o ensino religioso dentro das escolas, Adriano, ele tinha que ser desta forma. Não de uma forma excludente, mas de uma forma de inclusão, sabe? Tipo assim, olha que legal. A religião evangélica ela é legal, porque ela tem isso, isso, isso. Ó, a religião islâmica ela também é muito legal, porque ela tem isso, isso, isso. As pessoas não poderiam olhar para as religiões e pensar em algo ruim. Elas tinham que olhar para as religiões e ver algo bom. Esse é o meu ver. Então, assim, se for para ser desta forma, eu sou totalmente a favor ao ensino religioso nas escolas. Agora, se não for para ser desse jeito, aí é como o Daniel falou, né? É mais fácil você chegar na voadora e jogar para fora. Porque daí ela não está fazendo. Ela não está fazendo algo positivo, ela está doutrinando pessoas que vão se tornar em fanáticos e que vão achar que existe uma verdade absoluta. Ela não está fazendo o papel dela de religar, né? Que é justamente Exatamente. da onde O vem religar, que é o que significa a religião, né? O religar, se incluindo encontrar. religar, né? Os Isso. diferentes pensamentos e tudo mais, né? Pode falar, Daniel. Não, só uma coisa que você falou que você trabalhou já em ensino religioso, e é uma curiosidade que eu sempre, como não gosto, né, não me atrai o tema, eu nunca quis dar aula de ensino religioso, né? Podendo sendo professor de história. Nunca quis, nunca me interessei por isso. As religiões indígenas, cara, como que são trabalhadas, né? Porque a gente está falando muito, né, de uma determinada religião indígena, como ela é vista? Ela fica ainda muito no folclore, porque, por exemplo, em história, qualquer coisa que a gente vai trabalhar é tipo, não é religião, não é sério, né? É folclore. Né? É tipo uma coisa que de brincadeirinha, né? Assim como a figura indígena na nossa sociedade é uma coisa de brincadeirinha, né? Como você tem algo? Fala só agora só porque me vem o vegetando aqui, me vem isso na cabeça. Então, o indígena, né? O indígena ele tem uma visão diferente de sagrado e de espiritual, né? E foi isso que deixou os portugueses muito irritados com eles na época que eles chegaram aqui para colonizar. Por quê? Porque eles chegaram e falavam assim: você tem que acreditar em Deus. Mas quem é Deus? Ah, Deus, a força suprema que deu vida a você. E eles não tinham essa visão assim. Porque para o indígena, o que é Deus? Deus é o sol, é a terra, são os animais, né? É a água, é o que dá vida para ele, o que dá conforto para ele, né? Então você vai conversar com o indígena e vai dizer assim: Deus está aqui, neste momento. Deus é tudo que nós vemos. Deus é a árvore, Deus é os animais, Deus é o sol, Deus é a chuva, né? Ele cuida de nós. Porque vamos parar e vamos pensar como um indígena. Ele não está errado, né? Para a gente ter uma plantação, nós precisamos de chuva. Mas nós também precisamos de sol. Nós precisamos de uma terra fértil, né? O animal, quando ele morre, ele acaba virando adubo. Então, eles têm toda essa visão de natureza, aonde Deus é a natureza, Deus está ali com eles o tempo todo, né? Então, assim, aquela questão de dizer que o indígena ele é preguiçoso. Quem falou que indígena é preguiçoso? É que essa questão de acúmulo é do branco.
Eu preciso trabalhar para acumular coisas. Eu preciso trabalhar para comprar comida. Eu preciso trabalhar para... O índio, ele fala assim, estou com fome, vou ali pescar. Estou com fome, vou pegar uma fruta, né? Tipo, entendeu? E foi aí onde deu o maior impacto entre os indígenas e os portugueses. Porque os portugueses eles vieram para o Brasil para acumular riquezas, né? Por exemplo, eles não conseguiam ir no rio e pescar um peixe. Eles iam e tinham que tarrafiar, tinham que fazer arrastão, pegar o maior número de peixes possível. E daí colocavam sal nos peixes para conseguir conservar. O índio não conseguia entender aquilo. Falou, pô, mas que o cara faz isso, né? Tá ali, a hora que ele quiser, ele pode ir ali pegar. E daí eles criam essa ideologia ridícula que o indígena é preguiçoso. E o indígena nunca foi preguiçoso. Ele só não entendia por que tinha que acumular as coisas, sendo que era tão fácil, estava ali, era só ir e pegar. O maior problema das escolas hoje é que só pensam em indígenas na época do Dia do Índio. E vamos deixar bem claro, né? Aí você vai ver o Dia do Índio, é aquilo que você falou. É tudo uma questão folclórica. E é errado a gente chamar eles de índio. É muito errado a gente chamar eles de índio. Porque eles pertencem a nações. Então, se você for conversar com um indígena raiz, né? Vamos levar para a parte, com todo respeito, óbvio, né? Mas vamos levar da forma mais divertida, né? Você vai conversar com índio e fala assim, eu não sou índio, cara. Quem falou para você que eu sou índio? Né? O índio raiz, né? Vamos dizer assim. Ele vai dizer para você, eu não sou índio. Eu sou Yanomami, eu sou Tupi, eu sou Guarani, eu sou Aimoré, eu sou Tupinambá, porque eles pertencem a nações. Eles não são índios. Eles pertencem a nações distintas. Só que isso não é ensinado nas escolas, porque não é viável, né? E por isso que hoje existem essas escolas indígenas, aonde os professores indígenas tentam reconstruir essa questão de nacionalidade, né? Nacionalidade, que tipo de nacionalidade? Nacionalidade deles, né? Então, Yanomami, Tupinambá, Tupiniquim, Guarani. Então, esses professores que trabalham dentro dessas aldeias, eles têm um obstáculo muito grande para ser vencido, que é ensinar sobre a atualidade, ensinar sobre patriotismo, que seria, no caso, o país onde ele está inserido, e falar sobre nacionalidade, porque ele pertence a uma nação. Então, eles têm um obstáculo muito grande a ser vencido. E a tecnologia, infelizmente, atrapalha esses alunos a buscar conhecer mais sobre a sua nacionalidade dentro do índio. E no dia do índio eu só falo o quê? Putz, cara, eu acho ridículo quando você vê aquelas professorinhas, né, do ensino fundamental, né, ensinando as criancinhas a correr em roda e... Cara, é como se índio só fizesse aquilo e não faz, né? Pô, tem uma diversidade tão grande dentro de uma tribo indígena. Eles entendem de construção, eles entendem de plantio, eles entendem de caça, eles entendem de pesca, eles entendem de religiosidade, de medicamentos, porque eles usam ervas para fazer medicamentos. Então, eles também não deixam de ser, entre aspas, né, com todo respeito, eles não deixam de ser farmacêuticos, químicos, engenheiros, professores, médicos, mas a gente só sabe ensinar o quê? Né? A gente, que eu digo de um modo geral, só sabe ensinar que eles correm em círculo e fazendo esse barulho. Né? Então, a gente tinha que mudar isso. Tinha que mudar drasticamente isso. Mas no ensino religioso não se leva em conta a curiosidade indígena ou... A gente trabalha os símbolos, né? Porque o que acontece? Como você está trabalhando com várias nações, nem todos acreditam nas mesmas coisas. Então, você trabalha com símbolos, com signos, né? Então, você trabalha com o Sol, que é Tupã, você trabalha com a Terra, que é Gaia, e aí você vai trabalhando dentro desses signos que eles têm
que, entre aspas, é comum para todas as nações. Mas como são nações distintas, nem todos acreditam nas mesmas coisas. Cada nação tem o seu próprio mito. Daí seria muito mais abrangente, você teria que trabalhar muito mais abrangente. E eu digo para você que nós, brancos, não estamos preparados para trabalhar essa abrangência. E daí deveria ser realmente um professor daquela nação propriamente dita para conseguir contextualizar com muito mais fundamento. Massa. Bom, pessoal, então só também lembrando, né, para não achar que é complô, né, da gente ficar aí falando mal das igrejas evangélicas, que a gente é... Bem, cada um aqui falou o que é, né, eu sou ateu, então eu posso falar mal de todas, mas não é um complô, né, mas a gente vê, né, que o aparelhamento, né, a gente viu essa semana aí, de semana de dia 20 a 24 de junho de 2022, o nosso ministro da Educação foi preso, né, por conta de um esquema de distribuição de verbas da educação referente à orientação de pastores. Então, é disso que a gente está falando, de algo real, né, algo material. Não é que hoje acordamos com raiva do pastor que estava berrando aqui na igreja lá de casa e vamos falar mal deles. É algo material que existe, né? Então, o ministro ligado às igrejas evangélicas fazendo esquema de liberação de verba de educação através de pastores. Então, se a prefeitura era alinhada com a igreja, recebia verba. Se não era, não recebia. Então, é disso que se trata, né? Só para não achar que é só falácia aqui da gente dentro do podcast. Vai para a próxima pergunta, meu querido? Bora para a próxima? Tô animado para a próxima. Essa pergunta eu encaminho, Olavo, tanto na sua dimensão sacerdote, mas também na sua dimensão professor, tá? Você consegue explicar qual que é a necessidade de ensinar também as religiões de matriz africana na escola? E se isso é a mesma coisa que falar sobre Umbanda e cristianismo na escola? Então, vamos parar e vamos pensar, né? A população brasileira, ela é formada por 57% de pessoas negras e pardas. Então, aí já diz para você, né? Por que nós precisamos falar sobre isso nas escolas. Então, assim, os brancos são a minoria, né? Mas elas ainda conseguem, de certa forma, dominar essa questão. Essas questões afros, elas só são lembradas lá em novembro, na Semana da Consciência Negra. E daí eu digo assim para você, se você conhecer um professor de capoeira, ele vai dizer assim para você, vocês só lembram de mim nessa data. Porque daí eles pensam que, né, vamos falar sobre consciência negra. Vamos chamar um professor de capoeira aqui para fazer uma roda de capoeira. Como se a capoeira fosse falar sobre tudo. E não é, né? Então, assim, é o único momento, vamos dizer, que existe uma liberação, entre aspas, para se falar sobre isso nas escolas, e as escolas acabam resumindo tudo em capoeira. Então, você vai perguntar para qualquer professor de capoeira, ele vai dizer assim para você, não vou. Ou ele vai dizer assim para você, me paga a hora-aula. Porque eles já cansaram de ser procurados apenas nesse período. Então, assim, tem muito professor de capoeira que ganha a vida dando aula de capoeira, e muitas vezes, durante o ano, ele vai em um colégio, vai em 2, 3, 4, e ninguém abre o espaço para ele dar aula de capoeira lá. Ninguém abre. Mas daí chega na Semana da Consciência Negra, os caras querem que ele vá lá fazer a apresentação de capoeira. Você entende? Então, assim, eu acho que a gente tinha que falar muito mais sobre essa questão da africanidade, porque nós temos uma influência muito grande dos negros aqui. Os negros construíram o Brasil. Mas os brancos, então, não construíram? Construíram, claro que construíram. Mas por que nós vamos falar só dos brancos? Porque é isso que a gente faz. A gente fala só sobre a contribuição dos europeus. Mas a gente esquece que nós temos contribuição dos negros, nós temos contribuição dos indígenas, e a gente quase não fala sobre eles. Então, não é nem só sobre a africanidade, é sobre uma diversidade de culturas que nós deveríamos falar e tratar mais na escola. É igual assim, consciência negra é só em novembro. Eu acho que deveria ser trabalhado em maio também,
Porque em maio, dia 13 de maio, nós temos ali a Lei Áurea, né, que dá a liberdade para os negros. E era interessante ser discutido isso nas escolas. Por quê? Porque a Lei Áurea ela foi dada por uma pressão comercial da Revolução Francesa e Revolução Inglesa em relação à indústria, né? Então, Revolução Industrial, né? Melhor falando assim, para deixar mais claro. E era aquela coisa, pô, cara, se eu tenho 20 negros aqui, que são meus, que trabalham de graça para mim, por que eu vou comprar um maquinário do Daniel? Por que eu vou comprar um trator do Adriano, sendo que eu tenho quem faça esse trabalho? Né? Então, seria interessante se nessa semana de maio ser trabalhado isso também, uma questão de conscientização sobre a liberdade dos negros, porque simplesmente deram a liberdade, mas não deram estrutura para eles. E muitos negros acabaram se debandeando para a marginalidade para conseguir sobreviver, né? E isso, putz, vamos parar e vamos pensar, né? A Umbanda mesmo usa ainda, até hoje, o sincretismo nas imagens. Por quê? Porque os negros não tinham permissão de cultuar os seus orixás. Então, eles tiveram que criar o sincretismo religioso para conseguir cultuar os seus orixás sem serem perseguidos ou sem serem, vamos dizer assim, castigados por conta disso. Né? Então, aquele famoso ditado popular, Santo do Pau Oco, vem daí. Por quê? Essas imagens religiosas, né, do cristianismo, elas eram ocas, que eram feitas de gesso, e dentro desse santo era colocado um elemento simbolizando um orixá, né? Os orixás, eles estão ligados à natureza. Então, por exemplo, assim, Ogum, orixá do metal, era colocado um pedacinho de ferro ali. Xangô, orixá do fogo, da terra, era colocado uma pedrinha ali dentro. E assim sucessivamente, né? Então, assim, eu acho que é trabalhado muito pouco essa questão da contribuição afro nas escolas. Elas deveriam ser trabalhadas de outra forma. E eu volto a dizer, né, que se a gente trabalhasse mais isso, a gente ia diminuir o preconceito e a exclusão, porque muitos alunos negros não se sentem assistidos pelas escolas, né? Porque se fala muito sobre a cultura branca e não se fala nada sobre a cultura negra. Se fala muito sobre cultura polonesa, italiana, alemã, isso, aquilo outro, e não se fala nada de cultura afro. E quando se vai falar de cultura afro, acham que a capoeira pode resumir tudo, né? E não é bem assim. A capoeira é um objeto de liberdade para os negros e que ela tem que ser contextualizada e tem que ser respeitada. Mas, se falar de contribuição africana, não se resume somente à capoeira, há muitas outras coisas, ao candomblecismo, a umbanda e por aí vai. E eu acho massa, né, que a gente tem que pensar assim, abordar esses temas, né, de uma perspectiva também de revolta, de heroísmo, né, porque até quando se fala do negro, daí se fala na escravidão e coloca ele como um sujeito abjeto, como um objeto ali. Não se fala ele como um revolucionário que lutou contra essa escravidão, que batalhou para se tornar independente, para reconstruir sua sociedade dentro do quilombo. Né? Então, a gente também acaba, né, dentro da nossa educação, fazendo essa criação linear pacífica também, né, do negro. E a gente tem que tentar, né, construir uma ideia, né, de um herói. Por isso que o piá negro também não se enxerga, né? Então, ele também fica refém disso, porque nem orgulho ele pode ter, porque a gente não constrói uma história orgulhosa para essa população. Como que eu vou me sentir orgulho de ser negro se eram escravos, né? Eram objetos, eram mortos? Então, por que ter orgulho disso, né? Então, ele mesmo, né, acaba se camuflando, né, por conta dessa narrativa que a gente constrói, né? Então, trazer, né, esses elementos, né? Eu também fico muito chateado quando chega essa época de aí trabalhar, é capoeira, é feijoada, é torresmo. Começa a criar, sabe, só folclorizar, né? A mesma questão dos povos indígenas, né? Você cria um folclore em torno daquilo para fingir
que você está absorvendo eles, quando na verdade você não trabalha nada, né? Exatamente. Para finalizar, tem uma pergunta, agora em off você contou pra gente que não é obrigatório dar um dízimo, né, na Umbanda e tudo mais. Surgiu um interesse, uma pergunta que é: como é financiado um terreiro de Umbanda? É assim, ó. Dentro da instituição Umbanda, da empresa Umbanda, entre aspas, né? Pensando dessa forma agora, todo mundo contribui, inclusive o Pai de Santo. Então, assim, eu mesmo pago a contribuição mensal para estar ali. Então, nós entendemos como uma sociedade. Todos que estão ali são sócios daquele espaço. Então, assim, todo mundo contribui com uma doação mensal. Não é um dízimo, longe disso. É uma doação. Até porque, assim, muitos dos nossos filhos não têm condições de pagar o que a gente pede como integral. Então, eles pagam proporcional ao que eles podem pagar. Né? Então, assim, mas quem paga é somente os filhos da corrente. Vamos deixar isso bem claro. Somente aqueles que estão ali direto. O pessoal que vai na assistência, vamos dizer assim, para vocês entenderem o que seria assistência na Umbanda. É como se você fosse assistir uma missa. Você chega lá e senta no banquinho lá, correto? Na visão umbandista, você é assistência. Você está indo lá para ser assistido, para ser atendidos pelos nossos guias. Então, você não contribui com nada. Na verdade, está indo lá porque você precisa de caridade, entre aspas. Você precisa de ajuda. Quem contribui é apenas as pessoas que estão vestidas de branco, que são os filhos da corrente, tá? Então, assim, não se cobra nada. A gente recebe doações. É desta forma que a gente trabalha. Então, muitas vezes, eu digo para você que teve muitos terreiros que já fecharam porque diminuiu os filhos na corrente e não tinha como pagar o aluguel do espaço. Entendi. Daniel, mais alguma pergunta? Não, acho que dá para a gente concluir, né? Antes de concluir, bem mais interessante, não tem, né, incentivo nenhum do Estado, né? O Estado Não. cobra todos os impostos normalmente de vocês, diferente das outras religiões, né? Que já mostra que a gente estava falando, né? Pagamos IPTU, pagamos taxa de lixo, pagamos tudo. Isso já mostra já daquilo que a gente estava falando, né? Da influência, né, das igrejas dentro do Estado, né? Isso excluindo, então, né, de diferentes religiões. Voltando ao que eu lembrei ali do que a gente estava falando anteriormente, só para concluir minha participação, já agradecer o Olavo aí por ter vindo, foi bacana pra caramba, contribuiu muito, tomara que tenha muitos views e comentários, né, sobre esse tema. Tudo isso que a gente está falando, né, aquilo que eu comentei anterior, é algo real, né, pessoal? Né? Isso aqui não é um pensamento, não é algo abstrato, é uma perseguição, é uma construção diária, né? A gente pode, tanto eu falei da questão do nosso ministro, como a gente teve essa semana também a cassação do vereador aqui da cidade de Curitiba, né? Justamente colocando em pauta essa questão da religiosidade, né? Então, a ocupação dele, né, que foi uma ocupação, eles entraram, né, não foi uma invasão, a igreja é aberta, né, nenhuma igreja é fechada e proíbe ninguém de entrar, então não existe como você invadir um lugar que é aberto ao público, isso não existe. Então, ele entrou na igreja, né, estava participando da manifestação, né, por conta da morte do Moise, que era um estrangeiro, né, que foi morto brutalmente no Rio de Janeiro, né, a pancada, né? Isso daí não comoveu ninguém, mas sim ele entrar dentro da igreja. Uma igreja, diga-se passagem, construída por negros, né? A igreja é dos pretos, essa igreja ali. E ele foi caçado por construir uma narrativa branco-normativa, né? Ou seja, a elite branca de Curitiba cassou o mandato dele por quebra de decoro, por ele ocupar um espaço público, né? Então, colocando que ele estava desrespeitando Jesus, mais uma vez, né? Então, é algo, né, que a gente vê no dia a dia, né? Essa perseguição, a perseguir negros, perseguir determinados corpos, perseguir determinadas ideologias. Então, a gente percebe isso
e ela está dentro do Estado. Então, por isso que é importante a gente estar dentro aqui do podcast, a gente está trabalhando sistemas, está levantando essas coisas, para a gente tentar compreender o melhor, né, do nosso dia a dia. Mesmo, muito obrigado, Olavo. Compartilhou bastante conhecimento com a gente e fico bem agradecido. E vamos marcar outro dia para a gente falar sobre essa questão religiosa, né? Que eu acho que é algo assim que traz muito debate, né? E outro dia para nós falar sobre política, porque política também é algo que traz muito debate e eu gosto de treta, então é mais ou menos por aí. Beleza, então. Eu também quero agradecer muito, Olavo, a sua participação. Queria saber se você tem mais alguma coisa para comentar, que você acha importante deixar algum recado. É só em relação a esse negócio do vereador que foi cassado, né? Eu acho assim que houve uma perturbação. Eu digo isso para você porque eu vivencio isso na minha casa, né? Por exemplo, o pessoal liga som alto do lado, bate nas paredes. Tudo isso incomoda o rito religioso. Eu acredito que o maior problema foi ele ser negro e ser de esquerda. Mas eu não acho certo ele entrar dentro de uma igreja. Esse fica aí. Eu não achei certo ele entrar, né? Por mais que a igreja seja pública, eu acho que não seria um lugar adequado para você fazer uma manifestação política, porque, querendo ou não, ele fez uma manifestação política. Mas são pensamentos diversos, né? Eu não acho certo ele entrar dentro de uma igreja para fazer uma manifestação política. Se ele tivesse ficado do lado de fora, eu acho que ele nem teria sido cassado. E realmente, o que você falou ali eu concordo plenamente. Houve lá o espancamento do congolês, né? Era um congolês, certo? E não teve tanta repercussão quanto isso. E só teve isso porque era uma igreja, entre aspas, cristã, né? Cristã, uma igreja católica. Porque se fosse num terreiro de Umbanda ou de Candomblé, também não teriam falado, tá? Porque vivem quebrando. Agora, há pouco tempo atrás, tem um rapaz assim, a gente não é amigo, mas acaba sendo conhecido porque ele também é um sacerdote de Umbanda. Ele teve o terreiro dele invadido, quebraram vidro, entraram para dentro, levaram vários instrumentos ritualísticos, simplesmente para vender como cobre, para vender como alumínio, sabe? Quebraram todo o terreiro dele. E sequer passou no jornal do meio-dia, da manhã ou da noite, né? E ele está lá com o terreiro dele fechado. Inclusive, essa semana ele colocou uma nota que eles vão ter que mudar de lugar porque eles já não se sentem mais seguros em permanecer ali naquele mesmo lugar. E isso também não foi divulgado, né? Então, só deixar aqui, né, essa ideia, né? Como o Daniel mesmo falou, né? Nós estamos fazendo um podcast aqui e cada um tem uma forma de pensar, né? Eu só não achei certo ele entrar dentro da igreja, porque eu não gostaria que fizessem isso na minha casa. Se entrasse no meu terreiro para se manifestar politicamente da forma que ele fez, por mais que não estivesse tendo rito religioso lá, eu ia ficar tão puto quanto o padre ficou. Isso você pode ter certeza. Olavo, mas o padre tem defesa dele. O padre não ficou irritado. Não, isso eu não vi. Isso eu não vi. Mas assim, mesmo assim, né? Eu não gostaria que fizesse isso na minha casa. Sim. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Quem assistiu até aqui, essas quase mais de 3 horas, eu acho, nem sei quanto tempo foi de conversa, clica no curtir, comenta. Compartilha com todo mundo lá no Instagramzinho. Segue a gente no Instagram. E é isso. Um abraço. Gente, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. E tamo junto. Só chamar que a gente vem para discussão. Beleza. Até mais. Falou. Yeah.